A palavra de Deus diz amém. Na versão NAA, o tema é do Êxodo a Jesus. Diga comigo, do Êxodo a Jesus. Mais uma vez, do Êxodo a Jesus. Glória a Deus. Êxodo capítulo 6, no versículo de número 6, diz assim: portanto diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações e de juízo. Versículo 7: e eu os tomarei por meu povo, e serei o seu, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Amém? Então, para iniciar, para pavimentar, para introduzir esta mensagem, eu quero entrar no primeiro ponto, que é libertação da escravidão. Diga comigo, libertação da escravidão. Diga comigo, eu sou liberto da escravidão, do pecado. O sangue de Jesus me purifica, me justifica de todo pecado. Eu sou comprado pelo sangue de Jesus. Você crê? Então, um povo que ficou 430 anos, quantos anos? 430 anos escravo em um lugar. Só que entenda, eles entraram na terra com um convite. Eles foram convidados. Eles entraram por um convite de José, que uns falam que é José do Egito, mas não é José do Egito, é José do Senhor. Então eles entraram com um convite. Entenda, naquele tempo, toda a terra estava assolada por fome, e o Senhor quis que aquele momento fosse um momento de reconciliação da família, um momento a terra com fome, aquilo que eu sempre digo, no meio da tempestade há uma oportunidade para Deus se mover. No meio de uma fome terrível, Deus trouxe toda a família de José para reconciliar com José. E aquilo que José sonhava quando criança, então se cumpriu em um momento de reconciliação. Então ele pôde entender e ser curado com isso. Então ele convida o povo, a sua família, para entrar. Vamos morar, vocês vão morar em terra boa, vou dar terra boa aqui no Egito. Eu sou governador aqui. Abaixo de Faraó, eu que tenho um anel aqui, é eu que mando. Você imagina? Então entrou com um convite para desfrutar de uma terra que tinha alimento, aonde no mundo inteiro não tinha alimento. Então entrou com um convite. Então os convidados não são escravizados, os convidados são celebrados. Então neste momento houve celebração dos convidados, quando entraram na terra.
Mas é interessante que o tempo passa, e nós temos que entender que o convite, e discernir esse convite, porque o convite pode, se esse convite te levar a uma zona de conforto, de comodidade, vai tirar os teus olhos da promessa, que tinha uma terra prometida para eles tiraram os olhos da promessa, para permanecer os olhos no conforto e da comodidade. E quando isso acontece, a negligência da bênção, a negligência da promessa, então você cai em um tempo de escravidão, para que você possa então reconhecer que existe uma promessa. Amém? Então eles se acomodaram, ficaram numerosos na terra, a terra era boa, ficaram tão numerosos, que chegou um tempo que um rei, um faraó se levantou, que não conhecia a história de José, e falou: esse povo aqui dentro, esse povo estrangeiro aqui, eles já são mais numerosos que nós, e eles podem fazer um acordo, uma união com outra nação e nos derrotar, e tomar a nação para eles. Então vamos usar com sagacidade, vamos começar a escravizá-los. E isso aos olhos de todo o Egito foi considerado. Então, de convidado, de celebrado pela terra, agora escravizado. Agora trabalhar para alguém sem propósito, porque você esqueceu da promessa. Sabe, o conforto é bom, mas o conforto nunca é um bom conselheiro da onde o Senhor quer nos levar. Todo lugar de conforto é um lugar que depois você não quer sair de lá. E é por isso que todo lugar, a igreja, logo em seguida que Jesus foi assunto ao céu, eles ficaram onde? Em Jerusalém. Ficaram na igreja em Jerusalém, ficaram ali ministrando. Daqui a pouco Estevão, um diácono da igreja, foi apedrejado e morto. Primeiro mártir da igreja. Então eles se assustaram e começaram a sair de Jerusalém, e começou a ir para Antioquia, outros lugares. Entenda que a perseguição foi para quê? Para que o evangelho se expandisse. Porque senão eles iam ficar em Jerusalém esperando até o Senhor voltar. Então entenda que muitas vezes a perseguição vai ser necessária para você, para que você saia do lugar de conforto, saia do lugar de comodidade. Talvez essa humilhação, essa vergonha momentânea, é necessária para que você saia desse lugar de conforto. Diga comigo: Senhor Jesus, o Senhor está no controle da minha vida e do propósito da minha vida. Então confia, Ele não perdeu o controle. Tudo está dando errado na minha vida. Não, ei, esse é os teus olhos. Qual é os olhos do Senhor para esse tempo? Para esse momento que você está passando? Lembra quando Elias estava dentro da caverna? O que o Senhor disse para ele? O que está fazendo aí, Elias? Então, se esconder, ficar em lugar de conforto, comodidade, depois nós não queremos sair. Porque, entenda comigo nessa noite,
quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem que saber que agora é uma vida igual a Abraão. Sai da sua terra, da tua tenda, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão viu a terra? Não. Mas Abraão viu o quê? A promessa. Tem muitos querendo ver a terra, e Deus está falando, confia na promessa. Caminhe pela promessa, ande na promessa. Conforme você se movimenta, a promessa vai sendo revelada. O que acontece é que nós paramos e queremos ver a terra, queremos ver como que é. E o Senhor diz, ei, caminha que eu te mostrarei no caminho. Então, a vida cristã é uma vida de movimento. Não é uma vida estática. Eu sempre falo, a igreja não é feita de 4 paredes, mas de 2 pernas. 4 paredes é um lugar estático, não se movimenta, mas 2 pernas. Você pode estar aqui, daqui a pouco você vai estar na tua casa, segunda-feira você vai estar na empresa, terça-feira você vai estar em outro lugar, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Você vai se movimentar, e como você é um embaixador de Cristo, assim você vai levar a embaixada, o reino, a cultura para onde você passar. Amém? Então um convite, cuidado com os convites que são feitos a você, porque o final pode ser de escravidão, porque momentaneamente pode ser de conforto, pode ser de comodidade, mas as memórias, a gratidão, são poucas. Assim como esqueceram de José, logo, logo esquecerão também do convite que fizeram a você. Por isso temos que ter cuidado com os convites que é nos feito. Convite de conforto ou convite de propósito? Aonde você está? Então podemos resumir que o convite ao conforto é uma porta perigosa. Diga comigo, o convite ao conforto é uma porta perigosa. Não entre por ela. Porque se você ficar confortável demais, você vai tirar os olhos da promessa. E quando você tira os olhos da promessa, então você negligencia aquilo que é propósito, aquilo que é eterno. Então você cai numa escravidão, e você fala, por que está acontecendo isso? Não estou entendendo. Você nunca vai entender, porque agora você é escravo. E uma das primeiras coisas na escravidão que é tirado é adoração. Adoração é uma expressão de liberdade. Sabe por que algumas pessoas não conseguem levantar a mão? Porque estão presos ainda. Porque a adoração é uma expressão de liberdade. De liberdade. Você pode ler Salmos, você pode ler. Toda adoração é uma expressão de liberdade. Então, quando nós nos contemos, algo está errado. Porque existe 24 anciões que estão com taça de ouro na mão, com incenso cheio, que é a oração dos justos. É a tua oração. E com a outra mão está com o quê? Com harpa, música, adoração. Então existe oração e adoração, existe celebração, existe Davi dançando na presença da arca. É isso que Deus faz. É tirar a nossa timidez, a nossa vergonha e dizer, ei, eu não sou nada, quem é Jesus. É por isso que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Primeiro o judeu, depois o grego. Romanos 1,16. Então, fala comigo nessa noite. Celebrar
é um ato de adoração. Davi, Saul e entrando. Se celebram reis, irmãos. Imagina o rei dos reis. Se celebra um jogador de futebol. Imagina o Senhor, o rei da glória. Se nós celebramos um aniversário, se nós celebramos um casamento, se nós celebramos e nos alegramos por isso, que é tão pequeno perto daquilo que está preparado para nós, não tem como ficar igual. Paul Washer diz que a nossa vida, quando encontramos Jesus, é igual uma batida de carreta. Uma coisa é lógica: se você sobreviver, você nunca mais é o mesmo. Este é o Evangelho. O Evangelho atropela os seus princípios antigos, os seus valores e seu velho homem, para trazer o novo homem à tona. O velho homem tem que ser atropelado. O velho homem tem que ser morto nas águas do batismo. Mas parece que nós temos uma oração para ressuscitar o velho homem. O velho homem quer tomar conta da bênção, quer controlar, quer aparecer novamente. Diga comigo: escravo não adora, mas escravo clama. A adoração acabou, só que o clamor começou a subir. Então talvez a tua boca, você está num momento de escravidão, mas Deus está levantando. Então, se você não consegue adorar, você consegue clamar. Você consegue clamar. Jeremias 33:3 diz que 33:3: clamai a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes. Ou seja, o clamor tem um poder de revelação de coisas que você ainda não conhece. Estou escravo, não estou adorando, mas estou clamando. Então não pare de clamar, não pare de clamar, não pare de clamar, não pare de clamar. Êxodo capítulo 8, versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me adore. Estava adorando? Não. Na escravidão não tem adoração. Estava querendo levar o povo aonde? Ao deserto. No deserto você consegue adorar. No deserto, mas na escravidão não. Mas o deserto é lugar que você começa a abrir o teu coração para adoração. Êxodo capítulo 1, versículo 8 diz: neste meio termo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Não fica confiando que, não, a pessoa te conhece, a pessoa te conhece. Memórias são curtas, irmãos. Memórias são curtas. Daqui a pouco, tudo que José fez, não foi lembrado mais. Versículo 9: e ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. 10:
Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos e lute contra nós e saia da terra. Versículo 11: os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir, com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Mas enquanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Olha que interessante isso. Faraó tem uma estratégia: vamos forçar, vamos afligir eles. Mas a palavra de Deus diz assim: muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. Ei, está passando por aflição? Está passando por aflição? Então Deus está dizendo pela sua palavra que Ele te livra de todas. De todas. Olha, a aflição veio sobre o povo de Israel. E o que aconteceu? O povo se multiplicava, crescia. Então, no tempo de aflição, não é um tempo de parar, não é um tempo de retroceder, é um tempo que Deus ainda te usa para crescer ainda mais. Ainda mais. Porque aí você não está confiando apenas em si, você está na dependência dEle. A obra mais difícil de ser consumada não foi apenas a obra da cruz, mas foi o homem permitir que o Egito saísse dele. O homem não deixa o Egito sair dele. O Egito representa pecado, passado. O clamor na escravidão é suficiente para mudar a sua situação. Diga comigo, o clamor é suficiente para mudar a minha situação. Então levante um clamor nessa noite. Levante o clamor a partir dessa noite. Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz: então o Senhor continuou, certamente vi, o Senhor vê todas as coisas, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o quê? Ei, tem alguém aqui ainda não? Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo. Tem povo de Deus aqui? Tem povo de Deus aqui? Tem povo de Deus aqui ou não? Aleluia! Então, se você é povo de Deus, Deus conhece o teu sofrimento, mas Deus quer ouvir o teu clamor. Deus está vendo a tua aflição, Deus conhece os teus problemas, mas Deus quer ouvir o seu clamor. Então, cutuca o seu irmão do lado e fala assim: começa a clamar a partir de hoje. Versículo de número 8: por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, ferezeu, do eveu, do jebuseu.
Versículo 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. O Senhor está vendo, e agora Ele está vindo com resposta, escape para essa opressão, porque o clamor chegou até Ele. O inimigo quer calar você a qualquer custo. O inimigo quer isolar você a qualquer custo. E quando você fica isolado, quando você fica calado, é isso que o inimigo quer. Porque se você clamar, coisas novas vão começar a acontecer. Sabe, eu li estou lendo, terminei ele, mas chama o Poder de Curar, do Randy Clark, que ele diz assim: quanto mais pessoas acreditar em cura e orar por cura, mais curas vai acontecer. O que acontece é que algumas curas não acontecem e todo o povo para de orar por cura. E nós queremos ver cura se nós não estamos orando por cura. Então nossos olhos estão na frustração, achando que nós que curamos, e não Deus que cura. Porque se a pessoa não é curada, nós achamos que nós que erramos, nós que frustramos. Não, quem faz é Deus. Toda a autoridade está na mão do Senhor. O céu e na terra está na mão do Senhor. Então comece a orar por cura, comece a orar por milagre, comece a orar por restauração, porque Deus faz. Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara. Muito mais do que conhecer a palavra, nós temos que, aquilo que tem efeito da palavra em nós, é a parte que nós cremos na palavra. Você pode conversar com qualquer pessoa, se a pessoa crer, a palavra de Deus diz assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, muito mais do que o conhecimento, eu não estou falando para não conhecer, não estou falando para não ler, não é isso não. Estou falando para você redobrar a sua leitura, meditar a Bíblia, para meditar na sua palavra de dia e de noite. Mas a parte que você crê é a parte que tem efeito sobre você. Porque se você não crê, não tem como pôr o mundo espiritual, não tem como ativar o Kairos, o tempo de Deus, cantou aqui, céus e terra, se encontram. Aonde que se encontram? Em um tempo que um se coloca na posição, e o Senhor está ligando: vai, filho, que essa bênção é tua. Só que se o filho não estiver: pai, eu recebo, eu ligo, eu concordo, eu sou seu sim na terra, eu sou seu amém na terra, então a bênção não acontece. Porque nós temos que estar na posição, muito mais que, entenda isso, a posição é muito importante, não é posição de status, é posição de comportamento. Por exemplo, resistir o mal, e o mal fugirá de vós. O que é isso? É uma postura, é uma posição. Você crê e você se posiciona. O que Jacó fez? Segurou o anjo até que a bênção. Não importa o tempo, eu estou lutando aqui, não quero saber, já mandei todo mundo ir. Eu estou no Val de Jaboque, eu estou no lugar de decisão, e eu vou segurar a minha bênção. Eu vou ficar neste lugar, custe o que custar, eu vou entrar na presença do Rei da Glória.
Então, o primeiro ponto que nós conversamos: libertação da escravidão. Diga comigo: eu estou liberto, em nome de Jesus. Agora, se comporte como liberto. Não deixe seus traumas, não deixe suas emoções tomar conta. Número 2, nós somos escolhidos como povo do Senhor. O Senhor nos escolheu como povo dele. Eles estavam escravos lá, lembrando o texto básico que nós lemos, desta mensagem. Eles estavam escravos lá e Deus falou o quê? Vocês serão agora o meu povo. O meu povo. O que Deus está falando? Agora vocês são minha propriedade exclusiva. Você já viu aquela pessoa que acaba de comprar um carro, acaba de comprar algo? O que ele faz? A primeira semana que você vê, irmão, é um zelo, não deixa no sol, fica, passa o paninho, vai bater a porta assim, vai na porta devagarzinho, clac. Isso humanamente dizendo, imagina Deus quando falou assim: esse é o meu povo. O que está dizendo para Satanás? Satanás, o teu poder de escravidão acabou. Porque quando Deus fala, Deus posiciona. Deus é um Deus de posição e postura. Deus é um Deus de alianças. Deus não é um Deus de visitação, mas é um Deus de habitação. Diga comigo: Deus é um Deus de habitação. Fala, Ele não quer ser apenas uma visita, Ele quer habitar em mim. Então aquele povo agora tem um Deus, só que eles têm alguns problemas para ser resolvidos. Nós temos um Deus, nós temos um libertador, que é Moisés. Mas nós temos o coração de Faraó endurecido. Olha que interessante, quem endurece o coração de Faraó, não é Faraó mesmo, não é Faraó com... Não, a palavra de Deus diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe, tem situação que você quer ser resolvida e não resolve? Tem coisa que é Deus endurecendo o coração para você ficar num ambiente ainda. Você fala, mas não é possível. Toda praga que você imaginar foi colocada. Toda praga foi colocada sobre o Egito. E mesmo assim, Faraó estava com o coração endurecido. Irmão, imagina nós, na primeira já vai embora esse povo. Não era queria que fosse embora mesmo, vai embora. Teve uma vez que Moisés, a praga das rãs, Moisés fala, você quer que a gente ora agora? Ora depois, para as pragas das rãs ir embora. Imagina as casas tomadas de rã para tudo que é lado. O faraó fala, amanhã, prefere dormir com as rãs, prefere dormir com as pragas, do que receber uma oração. Olha como que o coração endurecido faz com que nós rejeitemos até uma libertação, irmão. Mas no arraial dos hebreus, houve celebração numa das pragas. Comeram o carneiro, o cordeiro, cada um entrou na sua casa, marcou com sangue os umbrais das suas portas. E se sobrou, chamava o vizinho para comer, mas não podia sobrar nada.
Irmãos, entenda algo aqui: o cordeiro tem que ser comido por completo. Não existe parte do evangelho para ser escolhido. É por completo. É por completo. Então, eu saí com a parte que eu não gosto muito. É por completo. O evangelho não é o evangelho de agradar o nosso gosto, o nosso ego, a nossa vaidade. O evangelho é para transformar, é para ter poder sobre a tua vida. Não é para que você seja o dono do evangelho e manipule o evangelho. Não, o evangelho é para que tome conta do seu coração, e você então começa a entregar nas mãos do Senhor a tua vida, tuas finanças, suas emoções, crendo que Ele sabe dirigir a tua vida melhor do que você. Então no arraial dos hebreus, houve festa, mas no arraial de quem não comeu o cordeiro, houve choro, houve pranto e houve morte. A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Imagina um arraial chorando e outro arraial celebrando. Qual é a diferença? Em qual casa está o cordeiro? Ei, tem alguém aqui nessa noite? Não é possível. Entre um arraial e o outro arraial, um está chorando e morte, e outro está celebrando e com alegria. Entre um arraial e o outro, qual é a diferença? Um chora, outro se alegra. É onde está o Cordeiro de Deus. É onde está o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro está na tua casa? O Cordeiro está na tua vida? Então é noite do teu arraial celebrar. É noite de você e a tua casa celebrar. Porque na casa que o cordeiro não está, tem choro, tristeza e morte. Ponto 3. Liderar. Levantou Moisés para liderar até a terra da promessa. Mas precisamos entender que a promessa está ligado a algo que vai acontecer. E para chegar na promessa só tem um caminho. Diga comigo. Para chegar na promessa só tem um caminho. Obediência. Não existe outro caminho. Quem prometeu é fiel para cumprir. Só que o que nós devemos fazer quando temos a promessa? Obedecer. Todos eles saíram do Egito, todos com promessa. Uma terra que mana leite e mana mel. Uma terra boa, uma terra ampla. Mas saíram dali, o mar vermelho se abriu, passaram em 3 dias depois, estavam cantando ali depois do mar vermelho, e 3 dias depois, já encontraram a fonte de Mara e já começaram a reclamar: a água está amarga, a água está amarga, porque você tirou nós de lá, Moisés, era melhor ter ficado lá. Todo o deserto não conseguiu tirar o Egito do povo, todos com promessa. Sabe aquela frase que fala: quem tem promessa não morre? Bíblica ela não é, porque todos eles saíram com promessa, e todos eles morreram no deserto, porque os olhos deles, a qualquer momento de dificuldade estava: Moisés, por que você tirou nós de lá? Era melhor ter ficado lá.
sabe, o inimigo coloca no teu coração algo tão profundo, que é melhor você viver um tempo de escravidão do que você lutar para ser dependente de Deus e não dependente do sistema do mundo. O que Deus estava fazendo, levando eles no deserto, era: ei, para de reclamar e começa a adorar. Eu tirei vocês para quê? Para adorar. Depois eu vou levar vocês para o lugar de promessa. Só que cada problema que aparecia, reclamava, murmurava: ah, isso não está bom. Ah, Moisés, por que você fez isso, Moisés? Ah, Moisés. Chegou a ponto deles que eles levantaram um líder, falaram: ah, nós vamos voltar. Vamos fazer um líder, nós vamos voltar. Irmãos, você consegue imaginar pessoas que viram o mar se abrir na frente deles, ver a fonte de Mara, as águas amargas se tornarem doces, e eles beberem, e eles veem o milagre, eles veem a roupa crescer no corpo, ver Deus fazendo, Deus colocando uma nuvem, para que eles não sofressem tanto com o sol, colocasse uma coluna de fogo, para não sofrer à noite com frio. Eles viram tudo isso, e no primeiro problema que acontecia, o que eles faziam? Moisés, por que vocês tiram nós de lá? O que nós vamos comer agora? Vamos perecer aqui no deserto? Irmãos, se um Deus que abriu o mar vermelho, que levou para uma fonte amarga e trouxe água doce, é um povo que mais viu milagre, é um povo que toda vez que viu um problema, uma adversidade, é um povo que sempre olha para trás. Paulo diz: e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Sabe, você tem que esquecer, irmãos, o passado, deixa no passado. Mas parece que o gosto pelo Egito é tão gostoso, parece que a cebola no deserto, no Egito é tão boa. Você acha como que eles iam ser recebidos lá, Eric? Voltando lá: gente, desculpa aí, morreu alguns aí, né? Ah, mas a gente, estamos voltando aí. Você acha como eles iam ser recebidos? Olha a imaginação deles. Deus nos leva para o deserto para conhecer o coração dele. Porque todos aqueles que saem com a mentalidade de escravo, não conseguiu se libertar da mentalidade de escravo. E mentalidade de escravo não entra na terra da promessa. Só entra na terra da promessa a mentalidade de filho. Filho. Todos morreram, menos Josué e Caleb. O resto, todos pereceram. Mas os nascidos do deserto, os filhos do deserto, que não passou a escravidão, eles confiavam na promessa, eles se posicionavam na promessa, porque filho se comporta entendendo: ei, só tem herança quem é filho, quem não é filho não tem herança, irmão. Então, se você é filho, você sabe que tem herança, você se comporta tranquilamente, porque a herança é sua. Mas nós no caminho esquecemos de obedecer e começamos a reclamar. E é por isso que se atrasa tantas bênçãos em nossas vidas, porque a nossa compreensão, nosso senso de propósito está tão crítico e tóxico, que nós colocamos a nossa impressão acima da palavra de Deus, acima da vontade de Deus.
E nós temos que entender qual é o nosso lugar no reino, qual é o nosso lugar, discernir o tempo e as estações, e nos submeter à vontade do Senhor para esse tempo. Mas em Jesus se cumprem essas três coisas. Em Jesus se cumprem esses três pontos. Libertar o povo da escravidão. Diga comigo, libertar o povo da escravidão. Abra Romanos 6:20. A palavra é cristocêntrica, irmão, sempre é Cristo. Porque quando eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Versículo 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Então Ele te libertou, Jesus nos libertou, estamos libertos. Jesus nos escolheu, 1 Pedro 2,9, vocês porém são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o nosso Deus, tira das trevas e coloca na luz. Olha que poder nosso Deus tem. Versículo de número 10. Antes vocês nem eram povo. Olha aí, irmão, presta atenção, redobre a atenção. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Deus não tinha obrigação de dar misericórdia para ninguém, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E mesmo assim o Senhor te escolheu como geração eleita, sacerdócio real. Nem povo vocês eram, mas agora vocês são povo de Deus. Ah, irmão, que privilégio, é a palavra de Deus dizendo, nós somos povo de Deus. Nós somos povos de Deus, irmãos. Nem éramos povos. Olha como é forte, olha como vem confrontar o nosso eu. Nós não somos nada, não éramos nem povos. Mas agora são povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Eu não sei qual é o seu pecado, irmão, mas entenda que tudo aquilo que tira a tua visão de Jesus já é pecado. Já é pecado. Talvez você pense só nas imoralidades, mas tudo, até o trabalho que tira você do centro da vontade de Deus, é pecado. É pecado. Número 3, liderar até a terra da promessa. João 14, versículo 16. E eu
eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Versículo 17. E é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Lembra que eu citei aqui um vídeo, que acho que foi até o Thiago Whiteman que passou para mim, que duas mulheres se encontram assim, uma que vive como se tivesse vivido no tempo de Cristo e outra no nosso tempo. E aquela que está vivendo no nosso tempo diz: ei, deixa eu perguntar uma coisa, como era viver com Jesus? Aí a outra: não, antes de eu responder, deixa eu perguntar, como que é ter Jesus dentro de você? Como é ter algo maravilhoso, eterno, divino dentro de você? Sabe, talvez nós ficamos olhando, uau, andar com Jesus, que maravilhoso, e Jesus está dizendo: ei, acorda, porque algo eterno está dentro de você, está jorrando para a eternidade. Você está olhando apenas as coisas do passado, e eu estou fazendo coisas grandes nesse tempo. Se o Espírito Santo está dentro de você, o Evangelho tem que começar a não ser um Evangelho de sombra, mas ser um Evangelho de força. O que é o Evangelho de sombra? Qualquer coisinha está cansado, vai entrar já vai se esconder, já vai ficar na sombra. Deus fala para Moisés: o mar vermelho está à sua frente. Aí ele vai orar, e o povo: e aí agora, Moisés? Vamos morrer, vamos morrer. O que o Senhor diz? O que o Senhor diz? Moisés, fala para o povo, para que continue marchando. Por que pararam de marchar? Parecia óbvio aos olhos de todos, existia um mar, que existia um obstáculo. Mas aos olhos de Deus existia um escape, existia uma solução, existia um milagre. Sabe, é a posição, marchar é um exército. Ah, mas nós não estamos com arma na mão. A nossa arma não é deste mundo. A nossa arma, nós estamos lutando no mundo espiritual. O nosso inimigo não é contra carne nem sangue, mas é contra principado, potestade e toda a hoste do mal. O mundo não conhece. Ainda no 17 eu estou. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Olha que coisa preciosa que você tem, irmão. O mundo não pode receber, você já recebeu. Ele está dentro de você. Porque não vê, nem conhece. Vocês o conhecem. E se não conhece, procura no secreto, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Versículo 18: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Ei, não sinta como órfão não, Ele vai voltar e tudo que Ele prometeu se cumprirá. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Ele é o Rei da glória. Nós estamos agindo parecendo que a agenda 2000 e tanto, eles estão controlando o mundo, irmãos. Eles podem até tentar controlar o mundo. Nosso Deus controla o mundo, os planetas, as estrelas,
Tudo, 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 céu, terra, tudo! Tudo está nas mãos dEle. Ele conta as estrelas e as chamas por nome, cada uma. Esse é o poder do seu Deus. Esse é o poder do nosso Deus. E a chama pelo nome. Irmãos, toda vez que eu olho para o céu, em noite estrelada, eu lembro desse versículo. João 14, 19. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Olha, essas são as palavras de Jesus, irmãos. Se ela não for digna de confiança, não existe mais nada que devemos confiar nessa terra. Porque a palavra dele se cumpre, a palavra do Senhor se cumpre de eternidade em eternidade. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará vocês todas as coisas, e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Qual é o papel do Espírito Santo? Te lembrar, te ensinar. Então deixa o Espírito Santo trabalhar em você, irmão. Deixa o Espírito Santo falar com você. Não tenha um coração endurecido, não seja soberbo. Não atrapalhe. A oração da minha vida tem sido: Espírito Santo, me ajude. A primeira coisa a fazer é não atrapalhar aquilo que é perfeito que vem de Ti. Se eu não atrapalhar, já vou fazer um grande ministério na terra. E se o Senhor permitir que eu não atrapalhe, então, segunda oração: Senhor, que eu possa pegar nas Tuas mãos e ser o Seu sim na terra para cumprir os Teus propósitos. Você consegue entender que a vontade do Senhor é maior do que a sua? O propósito do Senhor é maior do que o seu? Fazer com que o Senhor se alegre é muito mais importante do que você estar feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Você só fica forte, Ele é alegre. Nós queremos estar alegres, nós queremos ter esse sentimento, é gostoso. Só que alegrando o Senhor, ou seja, cumprindo aquilo que o Senhor te chamou, você produz alegria ao coração dEle, e a alegria produz em você força. Força para quê? Para continuar aquilo que é difícil, aquilo que você carnalmente quer parar, você quer desanimar, e aí vem força, e você, eu fui revestido, aí você começa a dar passos de fé novamente. João 14, 27, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Não fica angustiado, irmão, e nem com medo, porque quem está no controle conhece a tua vida, conhece você. Agora a minha pergunta é: você é conhecido dele? Porque naquele dia ele vai falar, alguns vão falar: eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome. E ele fala: afaste de mim, eu não vos conheço. Dom é gratuito, dom é irrevogável.
Agora, relacionamento e intimidade é construído dia a dia. Dia a dia. Tudo que o inimigo quer destruir de você é o seu relacionamento. Horizontal, vertical. Porque relacionando com Deus produz intimidade. Sem relacionamento produz prostituição. Porque nós usamos Deus apenas para as nossas mazelas, os nossos desejos, como se fosse aquela lâmpada mágica que você esfrega ela, sai um gênio da lâmpada e você tem direito a 3 pedidos. Aí você faz pedidos aleatórios, pedidos grandes. Isso é conto de fada. Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 16, 13. E assim eu já convido o Ministério de Louvor a vir. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então não fica ansioso, tudo que vai acontecer vai ser revelado para quem? Para quem tem o Espírito Santo. Para quem tem o Espírito Santo não vai ser pego de surpresa não. Não vai ser pego de surpresa não. Porque vai ser conhecido, Ele vai revelar a você. Portanto, concluo dizendo que em Êxodo significa saída do Egito, saída do povo de um lugar de escravidão. Mas Jesus significa uma porta aberta, um lugar de entrada, para um lugar de promessa, para um lugar de propósito, para um lugar de eternidade. Ele desceu como unigênito. Luan, ele desceu como unigênito, único. Mas ele subiu como primogênito. Eu desci como único e subi como primeiro. Se eu subir como primeiro, é porque meus irmãos também vão subir. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Ele comprou o acesso. Ele abriu a porta. Ele é a própria porta. Se coloque de pé. Irmãos, João viu uma coisa poderosa. Você que gosta de ler a palavra, gosta de examinar as Escrituras, João viu algo extraordinário. O que João viu, pastor? Está lá em Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. Quem abriu essa porta, irmãos? Quem abriu essa porta que João pôde ver? Quem abriu essa porta? Existe uma porta aberta. Existe uma porta aberta. Quem vai entrar por ela? E a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui,
e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Apocalipse 3:8, conheço as suas obras, conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Quem que abriu a porta, irmão? A qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Tem alguém nessa noite